33 Tilt Pop Capítulo 129 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Por que você ajudou? O que ela te disse? Felix perguntou de costas, ainda mentindo para curar as articulações do corpo. Eles tinham acabado de deixar a Vila Falsote. Como a família de Marcus já havia se mudado para o leste para comprar novas terras com a ajuda dos contatos de Felix, eles não tinham motivos para ficar. Sylvester segurava as rédeas dos 2 cavalos. Estava frio agora, pois o inverno finalmente começou a bater nas portas e, infelizmente, eles não tinham roupas extras. Alguém tem que fazer isso, Felix. Quanto ao que ela disse, seria um desserviço à confiança dela se eu contasse a você. Não foi muito, esqueça. Sylvester respondeu e se concentrou na estrada. Viajando pela estrada de terra, logo chegaram ao Forte Girassol. E como o traje de Sylvester era muito famoso, eles foram rapidamente autorizados a entrar. Desta vez, porém, eles não foram ao encontro do Duque porque estavam com pressa. Em vez disso, eles foram primeiro ao mercado comprar alguns cobertores para a jornada restante. O plano deles era evitar o reino de Riveria como um todo em sua jornada de volta, pois as chances de serem atacados novamente eram muito altas. Então, em vez disso, eles continuariam subindo pela estrada do deserto até a travessa do rio Snack e, a partir daí, entrariam no reino Garcia e pegariam a estrada verde direto para a Terra Santa. Eu me pergunto se aquele escravo para quem você deu dinheiro da última vez ainda está vivo. Felix se perguntou enquanto eles entravam nas ruas do mercado. Sylvester também estava interessado naquele homem. Uma comerciante para um guerreiro experiente, uma vítima do mundo em que vivia. Sem mencionar que o nome Caecilius Silvanus era único o suficiente para torná-lo memorável. Se ele é obstinado e ninguém conspirou contra ele, eu não acho que ele morreria tão facilmente. Ele tem tudo a perder se perder uma luta. De qualquer forma, eu irei encontrar o Prima-de-Duque. Eles deveriam pelo menos saber estava aqui. Sylvester partiu sem explicar muito mais. Ele logo chegou primeiro ao castelo do Duque, mas foi informado que o Duque havia ido para River City, a capital do reino de Riveria. Então a Prima-de-Duque estava lidando com as coisas. Ele teve permissão para um encontro relativamente rápido, pois eles se conheciam. O homem veio cumprimentar o próprio Sylvester na porta. Lord Bard, bem-vindo de volta. Tenho certeza que o Duque ficará com o coração partido ao saber da hora de sua chegada. Obrigado pela hospitalidade, Lord Jeremiah. Eu só desejo informá-lo sobre minha visita. E conhecer o Duque, se possível. Estaremos voltando para a Terra Santa depois de comprar algumas roupas de inverno. Sylvester informou claramente ao homem. Isso rendeu uma sobrancelha erguida. Devo ordenar um de nossos comandantes que o escolte para fora dos territórios de Riveria. Sylvester ergueu a palma da mão e negou rapidamente. Ele preferia não aceitar favores inúteis desses nobres, pois nunca soube o que se escondia por trás de suas máscaras. Não há necessidade, Lord Jeremiah. Vamos pegar a estrada do deserto em direção ao reino de Gracia. No entanto, talvez você possa me ajudar com uma coisa. O que aconteceu com minha recompensa na última vez que estive aqui? Ele sobreviveu? Sorrindo, o moreno sorriu. Ele está vivo e bem. Graças a você, sua ascensão se acelerou, pois agora ele possui uma armadura e uma espada melhor. Não se preocupe com ele, Lord Bard. Eu também fui um escravo uma vez na mesma arena e lutei até conseguir minha liberdade e lentamente subi na hierarquia o suficiente para sentar aqui. Eu sei quando vejo homens com um propósito maior, ele tem um. Assim como você. Sylvester sentiu algumas mentiras e excitação com o cheiro vindo deste homem. Ele não gostou, mas também não se importou. Ele não tinha planos para este homem. Afinal, no mínimo, ele desejaria matá-lo e tornar o Duque mais vulnerável. Mais uma coisa, Lord Bard. Duque esperava que algo assim acontecesse, então deixou uma carta para você. Aqui. O homem tirou um envelope da gaveta de sua escrivaninha e o entregou a Sylvester. Era um papel premium, limpo e limpo,
com excelente escrita cursiva, nomeado diretamente para ele. Obrigado, Lord Jeremiah. Vou me despedir então. Sylvester deixou o castelo do Duque e foi direto para as arenas de luta para ver o escravo. Ele se perguntou se poderia usar o homem a longo prazo ou o quão bom ele era em luta e contabilidade. Usando seu status de homem de fé, ele entrou nas arenas de luta, principalmente a área onde os lutadores residentes são mantidos. Era todo um espaço subterrâneo sob a arena, então o lugar era escuro e desagradável, tão sombrio quanto o futuro de muitos moradores. Ainda assim, havia tochas de fogo a cada poucos metros e guardas em pé. Havia longos corredores, e cada um continha quartos, pelo menos pareciam grandes considerando o espaço entre cada porta. Ele sabia que não teria permissão para encontrar o premiado melhor lutador da arena, então ele teve que utilizar alguns meios de corrupção dissimulados. Foi bom para ele neste caso porque, enquanto os guardas sentissem que fizeram algo errado, eles tentariam manter sua visita em segredo. Ele pagou ao guarda uma moeda de ouro e entrou facilmente nos aposentos do homem. À primeira vista, o local parecia bastante espaçoso, com dois grandes cômodos interligados, mas não tinha nada além de um colchão no canto e uma mesa e cadeira no outro canto ao lado da lamparina a óleo. Ao entrar sem ser convidativo, o homem estava escrevendo alguma coisa e se pôs de pé de susto, reflexo que o salvou todos esses anos. Ele se virou e estava pronto para lutar. Mas instantaneamente seus ombros relaxaram ao reconhecer Sylvester. Bela armadura que você comprou, Sylvester murmurou enquanto caminhava para as peças de armadura penduradas na parede. O homem, cabelo preto curto, barba por fazer e um rosto que contava uma história triste com cicatrizes e olheiras sob os olhos, franziu um pouco a testa e falou com uma voz rouca. Vou devolver o dinheiro assim que vencer mais 3 lutas. Só tenho metade do dinheiro no momento. Sylvester acenou com a mão, parecendo sério. Eu não me importo com o ouro, Caecilius Silvanus. Sniff sniff. Meu ouro. Sylvester ignorou os gemidos de Mirage e avançou para apertar a mão do homem. Um homem numeroso contando cadáveres em vez de ouro. Sua história é fascinante para mim, guerreiro. Então eu ofereço a você aqui. Eu convido você a se juntar à igreja como um cavaleiro. Você servirá no exército do Inquisidor. Caecilius negou imediatamente. Qual é o valor da minha vida quando deixo para trás meu tesouro, minha família? Agradeço por ser atencioso, meu senhor. Porque não desejo nada além do calor da proximidade de minha família. Sylvester assentiu silenciosamente com admiração. Ele nunca teve permissão para recrutar alguém e estava apenas testando o terreno. Se o homem tivesse aceitado, ele o teria deixado para trás. Mas agora, isso provou que esse homem lutaria de qualquer maneira por algo que ele preza. Um homem no qual valia a pena investir porque este também tinha cérebro. Espero que você não tenha gastado todo o dinheiro na armadura. Você deu algum para sua família? Sylvester perguntou a ele. Caecilius estava se esforçando para entender o que o Sylvester queria dele. Ele viveu em um mundo de mercadores e, em seguida, escravidão por anos, e ele sabia que não havia preto e branco. Tudo estava em tons de cinza. Mandei alguns para minha família. Eles precisam de roupas novas e comida melhor. Sylvester assentiu, mas um tanto arduamente. Sentou-se na cadeira e pegou um papel da escrivaninha, e começou a escrever nele com a pena. O que sua família faz, Caecilius? Minha esposa é a serva da esposa do Duque, e meus filhos. Eles ajudam na limpeza. Sylvester suspirou como se estivesse profundamente magoado. Isso é inaceitável. O fato de você ser um homem instruído significa que seus filhos também têm potencial para serem estudiosos ou comerciantes. Quais são os nomes deles? Remus e Cyrus. Meu senhor, eles o ofenderam de alguma forma? Caecilius perguntou nervosamente como um pai carinhoso. Ele sabia que não poderia fazer nada se um homem como Sylvester decidisse tornar sua vida um inferno. Bom. Sylvester pegou seu sela de cera do Sanctum Inspector e o derreteu, depois o carimbou no final do documento. Ele soprou para deixá-lo secar, depois dobrou-o antes de entregá-lo ao homem. Aqui,
uma carta de recomendação e um pedido para que o mosteiro local permita que seus filhos recebam educação básica e que sejam tratados com igualdade. O bardo cantará algumas canções. Caecilius rapidamente olhou para ele e o leu silenciosamente. Para sua surpresa, a carta era de fato sobre a educação de seus filhos. Ele se sentiu em conflito com isso, no entanto. Ele nunca havia conhecido ou falado com esse homem antes, e o que o assustava era que não havia pedido. O que isso vai me custar, meu senhor? Sylvester deu um leve sorriso falso e estendeu a mão. Caecilius se sentiu obrigado a sacudi-lo e o fez. Caecilius, nem sempre tem que haver uma razão para a gentileza ser mostrada. Porque se houvesse um preço envolvido, nunca seria gentileza. Agora, eu acredito que você estava ocupado escrevendo seu livro, então eu devo me despedir. Se o destino quiser, nos encontraremos novamente. Sylvester começou a sair calmamente. Mas, no fundo, ele esperava que o esquema que acabara de arquitetar funcionasse a seu favor algum dia. Como o vento se inclinará para você, meu amigo Caecilius, só o tempo dirá se você será meu Spartacus, /N. Spartacus foi um escravo que liderou a terceira e maior revolta de escravos contra Roma no século IAC. Ah! É bom poder fazer isso de novo. Felix relaxou quando finalmente conseguiu se mover e sentar no banco da frente e segurar as rédeas. Fazia 3 dias desde que eles deixaram o Forte Girassol. Eles rapidamente se moveram para o oeste e pegaram a estrada do deserto novamente. Então, foi uma jornada tranquila, pois a estrada do deserto aqui viu muito movimento e ninguém ousou atacá-lo nela. Então, finalmente, veio a travessia do rio Snack. Não havia ponte, no entanto, pois o local tinha importância estratégica para Riveria e Gracia. Mas era raso o suficiente para permitir que as carruagens se movessem com cuidado. Sylvester estava relaxando ao lado de Felix e olhou para o norte. Ele se lembrou de que, apenas alguns quilômetros rio acima, havia o Black Pit, o lugar que trouxe o cólera para a cidade de Pitfall anos atrás. Pelo que é isso? Sylvester exclamou de repente ao notar algo a uma grande distância. Havia altas montanhas ao lado da muralha do vazio, o penhasco do deserto divino. Ele não podia ver claramente porque havia muito nevoeiro, mas ele podia notar algum tipo de estrutura feita pelo homem tão alta quanto a própria montanha. Por que não o vi quando fui lá anos atrás? Sir Doloren olhou e suspirou instantaneamente. Porque geralmente está coberto de névoa. É raro podermos vê-lo daqui hoje. Gabriel também se interessou, pois o mapa não mostrava nada lá fora. O que é? Bispo Lazark entrou na conversa. Essa é a Torre do Sem Deus, o maior mercado de escravos do mundo, dividido em 100 andares. Cada andar atende a necessidades específicas. Humanos, elfos, anões, bestas, merquins, vampiros, centauros. Qualquer coisa que se mova, você pode encontrá-lo lá pelo preço certo. Só vi o Terry uma vez. Eles não permitem que os clérigos subam acima do 3º andar. Como pode a fé permitir que tal coisa exista? Tão perto da Terra Santa? Gabriel perguntou com desgosto. Felix entrou na conversa, já sabendo sobre o lugar, pois era perto do condado de sua família. Porque a terra em que se encontra não pertence a ninguém. Fica do outro lado do rio Snack. Tudo é um deserto estéril lá, e os canibais do deserto atacam constantemente. Sir Doloren também acrescentou. E no último andar vive o Conselho Slava Imperia, feito de 5 autoproclamados deuses escravos, 3 deles sendo grandes magos e 2 sendo cavaleiros de diamante. O bispo Lazark tinha mais a dizer. Também é protegido por nobres. Pois é o lugar onde eles conseguem seus melhores escravos para trabalhar, as melhores mulheres élficas para a cama, e os melhores orcs para fazer trabalhos forçados. Sylvester assentiu em silêncio enquanto olhava para o distante lugar místico, mas escuro. Seu tamanho era tão grande que Sylvester foi forçado a imaginar quantas lágrimas de sangue e gritos de dor coavam ali dentro. Mas então ele balançou a cabeça, já que não podia fazer nada a respeito e se concentrou na estrada à frente. Mesmo com todos nós vivendo sob o mesmo céu,
A luz que chega até nós vem em muitos tons de ouro. Alguns escuros e alguns pálidos, alguns aceitam a falsa paz, e alguns se livram desse véu delirante. Felix concordou e respondeu: é por isso que dizem que a ignorância é uma benção, porque uma vez que seus olhos se abrem, é apenas um abismo escuro sem fim. Tio-e-Tipope capítulo 130 Cidade da Areia, Palácio Real. Os grandes tijolos semelhantes a blocos nas paredes da cidade de areia eram os melhores para reter o calor no inverno e mantê-lo afastado no verão. A Santi era a maior e provavelmente a única cidade grande no Reino das Terras Altas, onde acontecia a maioria das atividades econômicas. Embora o reino se estendesse da Muralha do Vazio ao Mar de Sangue, a maioria das atividades econômicas ocorria ao lado do rio Snack ou a leste. O rei Atrox e Guland e a rainha Trinity Guland eram um famoso casal poderoso, pois ambos eram grandes magos, os únicos dois no reino. Mas, infelizmente, ambos foram incapazes de gerar filhos por algum motivo desconhecido. Então eles trataram todo o reino como sua família. Talvez o reino das Terras Altas fosse um dos únicos reinos onde a maioria dos plebeus amava seu rei. Claro, situações como Spinkstone ou Falsouth Village eram muito pequenas para mudar a percepção dos plebeus. Mas a destruição de uma cidade inteira era algo que não podia ser simplesmente aceito e ignorado. Assim, quando os homens com a notícia chegaram à Cidade da Areia, foi convocado o Conselho Imperial, onde o rei e a rainha se sentaram lado a lado em um lado da mesa e os demais conselheiros ou administração ao redor. Embora o rei e a rainha geralmente adotassem uma atitude muito descontraída e gentil, eles estavam sérios e indignados no momento. Vimos as piras restantes dos cadáveres. A cidade inteira se foi, não restava uma única parede. E encontramos uma pedra memorial perto de onde ficava o mosteiro, com as palavras: aqui viveu o gentil e forte Chanicolt, o pequeno bardo, aprendiz de Sylvester Maximilian. Gravado nele: Vossas Majestades. A rainha segurou a mão fechada de seu marido, sabendo que o homem estava com raiva, mas se sentia impotente sobre quem era o perpetrador. Ela perguntou ao mensageiro: é Sylvester Maximilian, o famoso bardo? Sim, Majestade. Pelas palavras do arcipreste da vila de Falsouth, descobrimos que Lord Bard estava indo para Spinkstone para curar as possessões demoníacas de lá. Ao fazer isso, ele também derrotou o Bloodling que aterrorizava as montanhas ao lado da Desert Road. Irmão mais velho, o primo do rei, Claudius Igland, falou: vou escrever uma carta ao Santo Padre e perguntar por que eles enviaram o bardo para destruir uma pequena cidade, sem nos perguntar. King Gland interrompeu todas as negociações, no entanto. Não era o bardo. Não faz sentido que ele primeiro os ajudasse, matasse o Bloodling, depois destruísse a cidade apenas para deixar para trás uma pedra de lembrança. Mas isso provavelmente foi feito pela igreja. E terei minhas respostas. Irei diretamente para a Terra Santa para me encontrar com o Santo Padre. Eles podem ignorar suas cartas, mas eu não. Querida, não é a hora certa. Você conhece a turbulência em Riveria. A rainha avisou. King Gland ignorou seus avisos. Eles não ousam tocar em um homem ou mulher tão forte quanto nós, Trinity. A fé precisa de nós para a guerra que se aproxima, e até mesmo Riviera sabe que, se eu morrer, seu flanco sudeste ficará aberto. Bardo também, sempre quis desde que soube dele. A rainha suspirou e deu uma palmada no rosto. Você ainda não desistiu de tentar adotá-lo? O rei riu e respondeu com orgulho. Nós dois sabemos que o Senhor não nos abençoou com um herdeiro. Então, se vamos escolher um na multidão, por que não o melhor do mundo? Você nem o conhece. Ela argumentou. É por isso que irei encontrá-lo. Até que eu volte, cuide do reino, minha linda rainha. Prima do rei, Claudius grunhiu e se levantou irritado, dispensando o conselho também. Avancem, pessoal. Os dois começaram a flertar de novo. Vocês não querem vê-los enlouquecerem, confiem em mim. Irmão mais velho e Lady Trinity, vejo vocês à noite. Os dois eram os mais fortes do reino e não se importavam com nada. Vantagens de ser muito velho e forte. Então, faziam tudo quando queriam. Claro,
sempre mantinham alguma decência. Sim, sim. Feche a porta quando sair, Gladius. O rei explodiu, e logo naquela sala, um pouco de vapor floresceu. Era quase noite quando Sylvester e o resto chegaram perto da Terra Santa. Eles já haviam passado pela Cidade Verde e agora estavam na melhor estrada do mundo onde podiam sentir os ventos suaves. Quanto mais perto chegavam da Terra Santa, menos frio sentiam, já que a Terra Santa tinha a temperatura perfeita por abrigar o orbe da pureza que emite uma quantidade extrema de luz e solário. Bispo Lazark, por que você não se junta ao meu grupo? Tenho certeza de que o governo não terá problemas com isso. Sylvester ofereceu ao homem. Ele estava relaxando na parte de trás da carruagem com Bishop e Gabriel, enquanto Sidolorem e Felix dirigiam. Receio ter de recusar, Lord Bard. Bispo Lazark respondeu. Aprecio que você não se importe com o fato de um necromante estar em seu grupo, mas devo considerar a reação dos outros. Se eu fosse apenas um bruxo das trevas, teria me juntado a você, mas sou um necromante. Nós não temos uma reputação excelente e tem muitos olhos sobre nós. Eles vão falar sobre você, mesmo que ninguém diga isso a você diretamente. O que pode prejudicar suas perspectivas futuras como um favorecido de Deus. Sylvester podia entender esse raciocínio, mas sentiu alguma pena deste homem. O primeiro provou ser um parceiro confiável na missão, até lutou contra um Bloodling e sobreviveu 2 vezes. Este não era o sinal de um homem comum. Que pena, eu gostaria de ter você no time. O Bispo Lazark riu em um tom autodepreciativo. É por isso que os necromantes são amaldiçoados e abençoados ao mesmo tempo. Eu tenho o poder de ressuscitar os mortos e ter companhia. Infelizmente, geralmente sou só eu quem fala. Sir Doloran entrou na conversa. Por que não encontrar outros necromantes e formar um grupo com eles? Existem alguns, mas nenhum na divisão de inspetor do Sanctum. A maioria dos clérigos com cérebro não ousa se voluntariar para este trabalho, como vimos nas montanhas como isso se tornou perigoso. Bispo respondeu. Se eu não tivesse magia de luz, isso poderia ter sido o fim para todos nós. Sylvester pensou nisso. Sua magia de luz foi uma das razões pelas quais ele nunca teve medo de enfrentar entidades malignas. Vou escrever o relatório devagar desta vez. Preciso descansar um pouco. Sylvester mudou de assunto. Lembre-se de não mencionar os guardiões do vazio nele. Em vez disso, conte a São Azir pessoalmente sobre o que realmente aconteceu. Sylvester agradeceu ao homem por tê-lo lembrado e recostou-se em silêncio. A escuridão aumentava lentamente e logo as luas gêmeas os vigiavam ameaçadoramente. Sylvester tentou pensar no castelo subterrâneo escondido que viu sob a cidade esfinge. Tinha muitas gravuras de lua crescente também. Então isso o fez pensar, havia algum tipo de religião relacionada à lua no passado. Afinal, a fé de Solis se desenvolveu há 5.000 anos. E o resto da história antes disso? Não tão surpreendente. Essas eram as perguntas cujas respostas ele nunca poderia encontrar em um livro. Então ele mesmo teria que fazer uma pesquisa, com cuidado, mesmo que o assunto envolvesse Fight. Eu só quero tomar um banho e dormir por enquanto. Muito caos para tão pouco tempo. Por volta da meia-noite, Sylvester finalmente chegou em sua casa. Ele deixou Felix e Gabriel em seus aposentos, depois Sir Doloran no acampamento dos Inquisidores e o Bispo Lazark em sua casa. Então, ele estacionou a carruagem, levou Frost sozinho e chegou ao complexo Brightmoor. A maioria dos quartos e unidades habitacionais parecia ter as luzes apagadas, mas um não, pois logo sentiu o cheiro de dar água na boca de alguns pães de mel e outros alimentos. Apesar de tudo o que aconteceu, ele sorriu quando estava prestes a bater na porta. Claro, mamãe está se preparando para mim. Rápido, Maxi. Estou com fome. Mirage estava enlouquecendo devido ao aroma. Sylvester, no entanto, pegou Mirage primeiro e o amarrou em sua bolsa. Vamos tomar um banho primeiro. E você não vai correr hoje. Toc toc. Bom. Apenas alguns segundos depois que ele bateu na porta, ela se abriu e saltou para fora uma mulher excessivamente animada e feliz.
abraçando seu pescoço o suficiente para sufocar um humano normal. Meu Max está de volta. Você ficou fora por tanto tempo dessa vez. Eu senti sua falta. Sylvester respondeu e deu um tapinha em suas costas. Agora, acalme-se. Sério, por que você age mais como eu deveria agir? Xavier recuou embaraçosamente. Bem, a casa parecia muito solitária sem você. Então fiquei animado. Ele não se importava, entretanto, já que as emoções dela eram genuínas. Vamos entrar. Trouxe uma lembrancinha do Forte Girassol. Eles são famosos por suas flores e fazem os melhores perfumes. Ele fechou a porta atrás deles e a seguiu. Instantaneamente foi atingido pelo forte aroma de tantos pratos que seu estômago começou a roncar. Afinal, ele só tinha comido de manhã hoje. Xavier riu quando ouviu seu estômago. Vá tomar banho, Max. Estou preparando tanta comida boa para você. Olhe para você, tão magro e fraco. Dói ver você. Sylvester sabia que as mães tendem a ver as coisas fora de proporção em relação aos filhos. Mas aqui ele concordou porque ainda estava se recuperando daquela deficiência de solar e diminuição do sangue. Eu vou tomar um banho. A propósito, mãe, você tem poções para repor o sangue em casa? Vou precisar delas. Xavier pulou para perto dele e tocou sua testa. Ele parecia caloroso, muito, na verdade. Você tem febre? Ele encolheu os ombros. Está tudo bem, mãe. Eu sou um bruxo leve. Normalmente sou mais quente do que a maioria dos outros. Pegando a bolsa que era uma jaula para Mirage, ele foi ao banheiro. Felizmente, com uma nova casa maior, agora era dentro de casa. Com a ajuda de cristais mágicos, tudo pode ser feito na Terra Santa. Mirage aceitou seu destino e logo se viu sentado na grande banheira na frente de Sylvester e esfregando sua cabeça peluda como uma criança obediente. Ah, Maxi. Está entrando nos meus olhos. Sylvester riu e limpou o olho. Não foi você quem me adotou. Então por que estou dando banho em você? Mirage parecia visivelmente ansioso para encontrar uma desculpa. Porque eu sou um gato, e se eu fosse dar banho em você, isso significaria que eu lamberia você todo. Você quer isso, Maxi? É uma boa resposta, honestamente. Ele pensou. Logo depois, os dois se enxugaram com elemento ar e saíram com uma aparência fresca. Mirage pulou na prateleira da cozinha para ver Xavier cozinhando enquanto Sylvester se sentava à mesa de jantar. Ele olhou para sua mãe em um longo roupão solto, cantarolando um de seus hinos, balançando a torto e a direito na cozinha e fazendo comida para ele alegremente. Sua natureza feliz, livre e gentil era uma lufada de ar fresco para ele, e ele desejava que isso durasse para sempre. A felicidade dela, pelo menos. Então, de repente, seu rosto ficou mais sombrio quando ele olhou para a porta da frente da casa e se perguntou: não há nada que impeça alguém, a igreja, de entrar nesta casa e destruir tudo. Eles podem machucá-la, estuprá-la, matá-la, matar-me. E eu posso apenas assistir isso acontecer. Ele olhou para Xavier. Mãe. Ela se virou, um sorriso estampado no rosto. O que é, querida? E se, um dia, eu me tornasse o Papa? Tio Pop capítulo 131. Havia quase silêncio na sala de jantar, e a única distração era o som constante de fervura da panela. Xavier apenas olhou para o rosto dele e sabia que algo deveria ter acontecido. Ao longo dos anos, ela havia notado isso várias vezes para saber que seu filho pensa muito à frente e mais profundamente do que os outros normalmente pensariam. Então, ela sabia que não poderia dar meia volta em sua resposta. Ela rapidamente colocou o cristal de fogo longe do fogão e caminhou para se sentar ao lado dele. Vou me sentir triste, mas também orgulhoso, extremamente orgulhoso. E seguro. Triste por quê? Sylvester perguntou ainda. Xavier suspirou e respondeu. Você sabe por que estamos mais seguros e em maior perigo aqui. Você se tornar o Papa é uma conquista que parece impossível para mim. Mas, se você o fizer, ficarei orgulhoso, pois isso significaria que você se sentaria no topo. E também que você estará seguro. Mas,
sua vida também estará em maior perigo. E o trabalho, eu me preocuparia com seu bem-estar mental. Não é tão bom agora de qualquer maneira, pensou Silvestre. Mas ele apreciou seu cuidado. Mãe, me diga, o que acontece quando um rei morre de repente sem anunciar um herdeiro? O que o mais forte entre os filhos desse rei faz com seus concorrentes? Ele os mata. Não. Ela percebeu onde isso estava indo. Não é assim que a igreja funciona. Sylvester olhou em seus olhos e não disse nada. Isso, em resposta, trouxe lágrimas aos seus olhos quando ela percebeu que Sylvester não tinha escolha neste assunto. Um dia, se outra pessoa se tornar o Papa, eles tentarão torná-lo totalmente subserviente ou matá-lo, ainda mais porque ele tem o maior talento combinado com magia de luz e aquela benção de bardo. A igreja teve muitos exemplos de mortes misteriosas devido a envenenamento no passado, então nada era inimaginável. Xavier segurou a mão de Sylvester e chorou. Sinto muito. Não mereço perdão por empurrá-lo para tudo isso. Sylvester enxugou as lágrimas. Não, nós nunca tivemos escolha. Tudo foi decidido pela voz do Lorde Inquisidor. Este lugar é a nossa melhor chance de sobrevivência. Perigoso, mas ainda melhor. Tenho certeza disso depois de ver os horrores lá fora. Você não me culpa? Ela perguntou. Sylvester assentiu e relaxou. A única coisa pela qual culpo você é aquele incidente escolar. Ainda estou sofrendo com as consequências disso. Provavelmente sofrerei pelo resto da minha vida até que eu elimine o problema. Podemos apenas assumir nossos erros e esperar não repeti-los. De qualquer forma, estou morrendo de fome, mãe. Assim. Ela rapidamente enxugou as lágrimas, levantou-se e foi terminar de cozinhar. No entanto, no meio, ela parou e perguntou a ele. Querido. Quem é Chunky? Sylvester manteve uma cara séria e respondeu. Apenas um amigo imaginário que fiz quando era pequeno e não tinha mais nada para fazer. Não se preocupe. É a minha maneira de falar comigo mesmo e fazer planos. Mirage ficou muito ofendido com isso, pois foi chamado de imaginário. Então ele fez beicinho e subiu na cabeça de Sylvester, então começou a socá-lo. Xavier pareceu satisfeita com a resposta, embora um pouco assustada. Mas, sabendo já quanto estresse seu filho enfrenta, ela não se incomodou. Em meia hora, a mesa estava cheia de comida. Ela explicou o que era, pois havia coisas que Sylvester nunca tinha visto antes. Esta é uma batata picada frita e picante que fiz com um pouco de mel. Há um ensopado, frango defumado, cordeiro e seu pão de mel favorito. Boa comida era algo que podia ser um sorriso até mesmo no rosto de um demônio. Ele rapidamente brincou. Você vai me engordar, mãe. Ela colocou mais no prato dele. Se você vai voltar para casa sempre tão magro, prefiro tomar medidas preventivas e engordá-lo primeiro. Ele riu e, no meio das conversas distraídas, jogou um pouco de comida em seu colo, onde Mirai sorrateiramente comeu até se fartar. Ele até ganhou um extra hoje por ser um parceiro tão bom o tempo todo. A saborosa refeição durou até a tarde da noite, pois já era meia-noite quando ele chegou. Depois de comer, Sylvester retirou-se para seu quarto para relaxar um pouco e ter uma boa noite de sono. Mas, logo, ele começou a suar apesar da temperatura amena. Então ele apenas se sentou e pegou seu violino para começar a tocá-lo na sala. Toc toc. Posso escutar isso? A voz de Xavier veio do outro lado. Sylvester a deixou entrar e se sentou a seu lado. Era uma cama de casal de qualquer maneira, então havia espaço suficiente. Apenas Mirage estava tendo problemas. No entanto, como era Xavier, ele aceitou alegremente. Em suas palavras, ela era a grande mãe, afinal. Sylvester fechou os olhos e começou a tocar violino em tom baixo e lento. Então, pela primeira vez, ele cantou. Não para o senhor ou para o hino. Mas apenas cantou. Portanto, nenhum halo apareceu atrás da cabeça. O mundo parece um abismo tão profundo. Onde a luz não alcança, o futuro é tão sombrio. Forte ou fraco, a força é tudo o que buscamos. Porque esquecemos que é o mesmo ar que todos respiramos. A atma pressa é real, a luta é feroz.
Muitas crianças perderam suas almas nesses conflitos. Alguns alcançam o Senhor, alguns permanecem quebrados. Entre nós, eles são os verdadeiros abandonados. Seus sonhos são destruídos e a vontade é abalada. Um dia, do sono, eles se recusam a acordar. Atitude deles, não da igreja, nem do Senhor, viveram uma vida tão difícil e ficaram tão marcados. Este é todo o remédio que posso pagar. Uma canção deste bardo. Sylvester, é claro, cantou isso para o pequeno Sean e muitos outros garotos desconhecidos e sem nome que morreram devido aos erros da igreja. Eles provavelmente nem sabiam o que estava acontecendo. E então morreram em confusão e dor. Tanto caos. Nunca consigo encontrar a paz assim. Eles já sabem das minhas habilidades. Nunca vão me deixar ser um civil comum. Não há outra maneira? Ele se perguntou aquela noite profundamente. Mas então ele se levantou de repente. Xavier já estava dormindo profundamente, ouvindo sua música. Então ele deixou um bilhete e, às 3 da manhã, foi falar com Cido Loren no acampamento dos inquisidores. A brisa estava muito calma a essa hora da noite, então ele não pegou o cavalo e caminhou até o fim, achando que isso também o ajudaria a tirar suas dúvidas. Ele estava, afinal, travando uma batalha interna agora. Ele sabia que tinha que tomar uma decisão agora, e o que quer que ele escolhesse, ele deveria dar tudo de si por isso. Não vou incomodar você, então não me incomode. Já que ele tinha a perspectiva de se tornar forte demais, algo que seus inimigos jamais aceitariam. Maxi. Sylvester parou e olhou para trás. Era Mirai vindo para ele, correndo rápido. O menino peludo pulou e subiu em seu ombro. Você fugiu? Para onde eu vou correr? Não, eu estava indo encontrar Sir Doloren. Você volta e dorme. Mamãe vai acariciar você como um brinquedinho. Ele sugeriu. Mas Mirai negou. Onde Maxi vai, eu vou. Tudo bem por mim. Sylvester assobiou no caminho e finalmente chegou ao acampamento dos inquisidores. As sentinelas nos portões o deixaram entrar sem ao menos detê-lo. Embora eles fossem os únicos acordados e o acampamento estivesse quase vazio. Ele foi até a tenda de Sir Doloren. Ele notou a luz de dentro, então tossiu do lado de fora e perguntou. Posso entrar, Sir Doloren? Padre Silvestre. Sir Doloren apareceu rapidamente, abrindo a cortina da entrada. Ele estava inicialmente preocupado que algo tivesse acontecido. Mas vendo Sylvester bem, ele o deixou entrar. Tão tarde. Está tudo bem? Desculpe incomodá-lo tão tarde da noite. Eu não conseguia dormir e precisava falar com alguém. O que você está fazendo acordado tão tarde? Ele perguntou e olhou para a mesa no canto com uma luminária de cristal. Sir Doloren fechou o livro. Eu estava escrevendo sobre a viagem. Para fins pessoais. Venha, sente-se. O que incomoda? Sylvester relaxou primeiro. O futuro é o que me preocupa. O fato de que posso ser descartado a qualquer momento. É sufocante. Ser tão impotente. Saber que você é um inseto aos olhos deles. Mesmo ficar com raiva é inútil. Então você só precisa se levantar. Você é o bardo, afinal, você foi feito para a grandeza, respondeu Sir Doloren. Sylvester discordou dessa ideia. Quanto mais tento ignorar as ações pecaminosas da igreja, algo assim acontece. Como devo curar a fé sendo o bardo quando a igreja deixando para trás pessoas com cicatrizes? Com isso, Sir Doloren ficou muito sério, até mesmo irritado até certo ponto. Havia frustração visível no rosto do homem quando ele respondeu. Não é lugar para mim dizer isso, mas, você é fraco em poder e posição. Tendo visto você por tanto tempo, eu não sinto que você deseja obter uma promoção no clero. Esqueça a magia. Um homem com tanto poder, tanto talento. Você escolhe sentar-se. Sylvester, o único caminho para fazer algo é sentar-se no topo. Você pode conseguir isso, eu sei, mas se você estiver tentando ativamente não chegar ao topo, então você não tem o direito de reclamar. Com o ritmo atual, você nunca se tornará o Papa. Apesar de todo o seu talento, você ainda é um sacerdote.
Você estava entre os mais jovens da história a alcançar o posto de mestre mago, mas desde então, seu crescimento estagnou. Você já deveria ter alcançado o Artizar em 8 anos. Mas você nunca tentou alcançar isso. Você precisa se tornar melhor, mais frio e perspicaz. Sylvester cruzou os braços e suspirou. Ele olhou nos olhos do homem e não sentiu nada além de adoração, esperança e amor. Velho, eu não desejo causar derramamento de sangue. A terra já sangra. Acrescentou Silvestre. Eu não quero ser a causa das lágrimas das pessoas. Eles nunca foram apagados. Deixem escapar, Sir Doloren. Eu não desejo morrer tolamente. Ele disse. Sir Doloren se aproximou e segurou seus ombros. Então fique no pico de todos. Sylvester tentou pensar em todos os cenários que poderiam passar em sua cabeça. Todas as maneiras possíveis pelas quais ele poderia morrer. Todos os inimigos que ele desenvolveria, não apenas fora, mas dentro da igreja. Se ele decidir subir ao poder, isso exigirá tudo dele, não apenas sua mente, mas sangue, suor e lágrimas. Ele terá que se tornar o mesmo mal que a igreja é, e isso significa que sua vida nunca estará em paz até que a corrida termine. O seu primeiro dever não é para com a luz? Sylvester perguntou, só para receber uma explosão de adoração em resposta. Sim, mas foi contaminado. E a purificação da luz requer outra fonte, mais brilhante. Sr. Doloren. A voz de Sylvester parecia cheia de confiança. Se eu fizer isso, meu trono sagrado será feito de ossos. O velho apenas olhou em seus olhos e, em pura adoração, aquele fanatismo limítrofe, respondeu, e ficarei feliz em me tornar um pedaço disso se for preciso. Twitch Pop capítulo 132 Sylvester pensou no que disse Sir Doloren. Ele ficou chocado com a confiança que o homem depositou nele. Tanta fé e adoração como se ele não fosse o bardo, mas o Deus, quase ao ponto de se sentir péssimo porque, no final, ele não acredita muito em Solis e está apenas enganando o mundo. Mas ninguém precisava saber disso. Era um segredo que ele levaria para o túmulo, assim como seu aspecto de reencarnação. Algumas palavras devem nunca ser ditas em voz alta, pois podem queimar você em uma pira. Sir Doloren. Eu nem tinha começado a jogar ainda. É por isso que vou perguntar a você novamente. Se fizermos isso, cometerei muitas coisas conflitantes com a fé comum, suas crenças. Terei que fazer escolhas que resultará em morte e caos. Você ainda vai me seguir? Ele perguntou em um tom sério. O mortal, aquecendo-se em meu calor. Chegou a hora de fazer um juramento. Vou testar sua lealdade a partir de agora. Sir Doloren repetiu alguns versos de um hino que Sylvester cantou há muito tempo. Lembro-me da promessa que fiz, o voto de protegê-lo com minha vida, espada e magia. Não esqueci tudo, Lord Bard, nem desejo. Provavelmente estarei morto quando você se tornar o Papa, no entanto. Sylvester olhou nos olhos do homem e balançou a cabeça levemente. Você acha que vai morrer de velhice? Você acha que estou planejando me tornar o Papa em 200 anos, como os anteriores? E alguns outros participantes começaram a fazer seus movimentos. Eu pretendo não arrastar isso. Se eu estiver muito velho quando acender, todo ponto será perdido. E qual é o ponto? Perguntou Sir Doloren. Sylvester não havia planejado muito para isso, mas havia uma ideia. Reformas. Mas isso é conversa fiada agora. Primeiro, precisamos planejar um roteiro e depois seguir em frente. Não importa o quão difícil fiquem as ameaças. O que preciso saber agora é quantos outros candidatos ao cargo de Papa existem. Perguntou Silvestre. Sir Doloren pensou sobre isso e contou alguns nomes em mente. O Lorde Inquisidor não está interessado. São Cetro é legalmente obrigado a ser apenas o protetor do Papa. Do Conselho do Sanctum, não há ninguém. No entanto, existem o primeiro e o segundo Guardiões da Luz, o Cardeal do Oeste também, que governa toda a região do Império Mazan e do Reino do Brado Guerreiro. Também pode haver alguns membros do clero mais poderosos, já que até nobres fortes são conhecidos por às vezes assumir o trono. Sylvester franziu o senho.
Isso significava que ele não tinha alvos nos quais pudesse se concentrar. Então não há número. Sir Doloren também parecia duvidoso. Não tenho certeza, mas deve ser menos de 10. Tornar-se o Papa não é uma piada, afinal. Apenas força física pura não vai te levar muito longe. Você também precisa da aprovação do Papa atual se ele está vivo, a aprovação do Conselho do Santuário e, acima de tudo, a aprovação do Santo Cetro, o escudo de Solis. Há muitas verificações para garantir que nenhuma pessoa indigna acabe destruindo a fé. Tudo bem, passo de bebê então. Eu nem vou aparecer na frente de todos esses homens. E se eles simplesmente me envenenarem ou usarem magia proibida que eu não conheço? Sylvester lembrou a si mesmo que não havia amigos em altos cargos, apenas interesses supremos. Até o Lorde Inquisidor foi gentil com ele porque ele era uma criança milagrosa. Sylvester levantou-se, pois era hora de voltar agora. Ele não tinha planos, pois não havia feito nenhum, mas pensaria nisso nos próximos dias. Antes de tudo, ele precisava fazer o relatório e enviá-lo à administração, para depois aguardar a próxima designação. Mas, desta vez, ele iria pedir uma tarefa descontraída, pois sentiu que 2 caóticas eram suficientes, e era hora de se concentrar em sua própria magia. Não apenas isso, amanhã vou pedir uma promoção de clérigo. Eu sou um mestre mago na última fase de se tornar um arquimago. Não há outro homem no clero que esteja no meu estágio e ainda seja um sacerdote. Tecnicamente, eu mereço pelo menos me tornar um bispo. Então você decidiu se tornar o Papa? Sir Doloren questionou. Sylvester começou a sair. Eu acho que você já sabe a resposta para isso, Sir Doloren. É melhor você começar a treinar também, se você não quer ficar para trás. Sir Doloren levantou-se e saudou ao estilo da igreja. Eu irei, Lord Bard. Não havia dúvida de que a pequena ameaça de Sylvester de ser deixado para trás acendeu algo no coração de Sir Doloren. Embora seu pico superior de talento fosse baixo, ele ainda não o alcançaria. Boa noite, Sir Doloren. Descanse um pouco agora. Tenho certeza que você também está tão cansado quanto todo mundo. Sylvester deixou a tenda e se dirigiu para a saída. O acampamento dos inquisidores sempre teve um sentimento estranho e áspero sobre isso. O lugar não foi feito para mostrar luxo, mas sim as dificuldades pelas quais os inquisidores passam. Tudo ali era feito de madeira, os muros dos acampamentos, os vários postes de tochas. Para a habitação, havia apenas tendas de vários tamanhos. Todo o acampamento se estendia por muitos metros e abrigava quase 100.000 inquisidores, com o mesmo número em várias missões. Sylvester se sentiu um pouco relaxado depois de conversar com Sir Doloren. Ele já tinha visto como o velho olhou para ele. Então ele sabia que aos olhos de Sir Doloren, ele era como seu filho. Então, falar com ele foi fácil, pelo menos em relação ao futuro. Eu preciso ficar mais forte primeiro. Para isso, preciso focar no meu treinamento. Mas também preciso de um mentor melhor. Não consigo explorar cada pequeno detalhe. É melhor inovar com o conhecimento que o mundo já desenvolveu. Tosse. Onde você está indo tão tarde da noite, jovem bardo? Sylvester se virou e respondeu. Ele não agiu assustado, pois não havia cheiro de perigo. Mas ver quem era o fez recuar um pouco. Lady Aurora. Saudações. Eu deveria estar fazendo a mesma pergunta. O que o 10º Guardião da Luz está fazendo aqui? Ela se aproximou dele e bufou como se estivesse ofendida. As crianças agora vão fazer perguntas? Você tem coragem? Sylvester sabia que ela estava brincando com ele pelos cheiros. Então ele respondeu sarcasticamente. Pelo menos eu os tenho. Ela ficou totalmente surpresa com a resposta dele, já que ninguém se atreveu a falar com ela devido ao seu status. Mas, em vez de ficar com raiva, ela caiu na gargalhada. Você pode não apenas cantar, mas também fazer piadas. Eu gosto disso. Ela era extremamente bonita, embora tivesse mais de 100 anos. Treinar e lutar tonificou seu corpo em uma forma que a maioria das mulheres poderia desejar durante o sono. Seus seios e cintura perfeitos,
Até mesmo a armadura nela a faziam parecer atraente aos olhos. Mas Sylvester não se importava com a beleza dessa mulher. Tudo o que ele sabia era que ela era forte o suficiente para esmagá-lo até a morte em um segundo, se ela o desejasse. Então ele permaneceu respeitoso. Nessa linha de trabalho, você tem que aprender a fazer e aceitar piadas, ou então a vida será muito sem graça. De acordo, Lord Bard. Venha comigo. O Lord Inquisidor deseja falar com você. Ela gesticulou para que ele a seguisse. Sylvester honestamente sentiu como se estivesse sendo pego por uma van de doces que não tinha boas intenções. Mas que opções ele tinha além de segui-la? Apesar disso, ele se perguntou uma coisa enquanto caminhava atrás dela. Lady Aurora, já que você não é uma mãe brilhante, você pode se casar e ter uma família? Ela olhou para trás instantaneamente, franzindo a testa, mas também corando. Que tipo de pergunta é essa? Não, eu sou casta e desejo manter isso para mim mesma. Portanto, sou uma das poucas mulheres no mundo com um posto de clero. Mesmo que eu tenha permissão para romper com o clero e começar uma família sempre que eu quiser. Mas por que você está perguntando isso? Poderia ser. Ela parou de repente e olhou para ele de forma provocante enquanto mordia o dedo indicador sedutoramente. Ela geralmente não era assim, mas tinha ouvido tanto sobre Sylvester de Lord Inquisitor que ele já se sentia como um amigo. Sylvester, porém, ficou enojado com ela e fez uma careta como se tivesse pisado em uma esponja encharcada. Muito jovem para mim. O que? Lady Aurora exclamou em estado de choque. Enquanto isso, Sylvester sentiu seu batimento cardíaco aumentar. Ele realmente se sentiu enojado porque ela parecia ter quase 20 anos. Mas o fato era que Sylvester era um homem velho no passado e não sentia nenhuma atração por essas belas jovens. Claro, ele não deveria dizer isso em voz alta. Tosse. Sylvester passou por sua forma chocada. Vamos. Lord Inquisidor deve estar esperando por mim. Lady Aurora caminhou silenciosamente atrás dele desta vez e olhou com curiosidade. Então você gosta de mulheres de aparência mais velha? Quantos anos, eu me pergunto. Sylvester respondeu em uma canção curta. Sou um homem de fé, e solis, não sinto nenhum desejo de toque. Enquanto o Senhor me agraciar, nunca mais me apaixonarei pela luxúria. Ela piscou silenciosamente e silenciosamente cobriu o resto do caminho. Logo, eles finalmente entraram na tenda alcançada em todo o acampamento do Inquisidor. Assim que Sylvester entrou, encontrou o grande homem sentado em uma cadeira semelhante a um trono no meio da tenda. Sua armadura parecia a mesma de antes, chapéu vermelho icônico. Sente-se aqui, Lord Bard. O Lorde Supremo Inquisitor explodiu, a seriedade e a raiva aparentes em sua voz como sempre. Sylvester o fez. Mas primeiro pediu pelo bem-estar do homem, pois a última vez que o viu, ele estava acamado. Espero que esteja saudável, Lorde Inquisidor. Os olhos do grande gigante brilharam em vermelho sob a viseira. Mas ele sentiu e respondeu. Eu sou, criança favorita. Eu me pergunto como vai sua carreira. Sylvester relaxou em seu assento. O grandalhão já não o assustava muito. O trabalho é ótimo, um pouco frustrante às vezes. Quase morri desta vez, mas eventualmente matei o Bloodling aterrorizando a Desert Roar perto de Spinkstone. Mais uma vez, os olhos do grandalhão brilharam vermelhos. Uma aura perigosa se espalhou rapidamente. Um Bloodling? O que parecia? Inseto. Nuvem. Humano. Tinha um rosto demoníaco, 5 olhos, um torso humanoide e um traseiro parecido com o de uma cobra. Tinha mais de 3 metros de altura e tentáculos no lugar dos braços. Sylvester explicou tudo e contou ao homem sobre as pequenas cobras que faziam parte da criatura. Houve silêncio por um tempo depois disso, enquanto o Lorde Inquisidor digeria a notícia. Mas ele também olhou para ele o tempo todo. Você acabou de matar uma criatura maligna da classe dragão. Isso é mais do que a maioria dos homens sonha em realizar em suas vidas. Estou extremamente orgulhoso. Sylvester se mexeu na cadeira e acrescentou. Sim. Embora o resultado final não tenha sido bom para a cidade.
Você pode ler mais tarde em meu relatório. Mas antes disso, gostaria de falar sobre pagãos no clero. Pagãos. Como sempre, Lord Inquisitor ficou sério e pronto para queimar alguns pecadores. Sylvester pegou seu caderno e leu tudo. Um arcipreste chamado Richmond Donaris costumava presidir a cidade de Sphinx. Quando a cidade foi atacada há 15 anos, o arcipreste e seus 4 sacerdotes fugiram no meio da defesa da cidade, deixando os portões abertos. Isso levou a cidade a ser devastada, e destruído pelos canibais. As pessoas foram reféns por 3 dias até que o rei Gland os libertou e matou todos os canibais nas montanhas próximas. Portanto, a partir disso, cheguei à conclusão de que as possessões demoníacas e as doenças mentais que se espalharam na cidade foram devido ao ataque canibal que infligiu dor desumana a inocentes. Ao mesmo tempo, o sangue apareceu devido a cadáveres no montanhas. Toda a culpa vai para um homem, arcipreste Richmond Donaris, agora arcebispo. Eu não poderia protegê-los, pessoal. Posso pelo menos fazer justiça às suas almas. Sylvester pensou enquanto relatava. Bom. O Lorde Inquisidor levantou-se e bateu com o bastão no chão. Sua raiva cresceu além dos limites e apareceu em uma aura ardente e raivosa. Tais ações desumanas. Para tais transgressões, a morte é a sanção. Eles serão enforcados após o interrogatório. É isso? Ele confia em mim? Sylvester ficou surpreso com o valor de suas palavras. Mas ele não estava reclamando. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.